Bom, pessoal, então para a nossa discussão de hoje eu trouxe alguns temas diferentes e dentre os temas que eu trouxe para a nossa discussão encontram-se os dois assuntos que aparecem no título e na capinha deste vídeo, só que eu trouxe outros temas para a discussão aqui também. Todos os assuntos que serão discutidos aqui encontram-se na linha do tempo aqui embaixo porque eu fiz a minutagem deste vídeo, ou seja, eu separei as diferentes partes, os diferentes temas que serão abordados aqui conforme o tempo, para que vocês possam selecionar qual tema ou quais temas deste vídeo vocês querem assistir, ou se vão assistir ao vídeo inteiro e a todos os assuntos. Fica a critério de vocês essa decisão. O primeiro tema que eu trago para a nossa discussão aparece nessa primeira tela. Por quê? Porque, mais uma vez, vamos falar sobre Polônia e Alemanha no que diz respeito ao conflito na Ucrânia. Quantas vezes nós já falamos aqui no canal, em tempos recentes, falando sobre o conflito na Ucrânia, a respeito da Polônia e da Alemanha, a Polônia puxando o movimento, pressionando a Alemanha, e agora vemos o quê? Prestem atenção no título que eu coloquei lá naquela caixinha preta, na parte superior da tela. Devagarinho, a OTAN cria o contexto, e mais uma vez, o contexto para quê? O contexto para pressionar a Alemanha. E mais uma vez, a Polônia se apresenta como uma ferramenta por variados motivos. Primeiro porque a Polônia, antes do conflito na Ucrânia, vinha estando na alça de mira da OTAN e na alça de mira da União Europeia. A partir do momento em que o conflito na Ucrânia começou, a Polônia ela tem se destacado como uma ferramenta da OTAN e as críticas, o trabalho da União Europeia e da OTAN sobre a pressão sobre o governo polonês tem reduzido bastante, até porque a Polônia tem sido uma importante ferramenta. E isso alivia a pressão sobre o governo polonês. Segundo ponto, a Polônia tem vários interesses envolvendo o conflito na Ucrânia, vários dos quais já discutimos aqui. E terceiro, que a Polônia tem vários problemas históricos com a Alemanha. Então, eu podia ficar elencando vários motivos aqui pelos quais a Polônia tem agido como tem agido, né? Mas vamos trazer aqui uma matéria da Al Jazeera, e a matéria é a seguinte: a Alemanha aprova pedido da Polônia para enviar jatos, os jatos soviéticos ali, né, do período soviético, para a Ucrânia. Falei para vocês que Eslováquia e Polônia estavam se propondo a enviar jatos para a Ucrânia. E a Polônia disse que os jatos que ela está enviando para a Ucrânia são jatos de estoques alemães, ou seja, colocaram a Alemanha publicamente na história e a Alemanha veio a público dizer que aprova o pedido da Polônia. A matéria continua. A Ucrânia, que espera lançar uma contraofensiva nos próximos meses, ela está esperando isso faz bastante tempo. Vai acontecer? Não vai? Não sabemos. Muitas vezes o governo Zelensky fala que essa contraofensiva será esmagadora, outras vezes fala que o governo ucraniano diz que talvez a contraofensiva nem aconteça porque não tem apoio suficiente, então nunca sabemos exatamente o que será, quando será e como será essa contraofensiva ucraniana, né? Se vai ser um ataque maciço na Crimeia, se vão tentar retomar Bakhmut, né? Qualquer um dos dois muito complicado, mas o fato é que a Polônia tem falado nessa contraofensiva que está ficando meio mitológica, mas nunca convém debochar da situação, né? A Ucrânia, que espera lançar uma contraofensiva nos próximos meses, quer caças para se defender de ataques aéreos. A Polônia e a Eslováquia se comprometeram, né, já falaram que vão enviar, e a Polônia vai enviar caças alemães. Puxa a Alemanha para dentro. Por que eu falo dessa questão da Alemanha? Porque um dos projetos principais da OTAN, e por isso que eu coloquei ali, a OTAN cria o contexto devagarinho, é um contexto no qual a Alemanha sempre se indispõe com a Rússia. Existe o claro projeto de fazer com que a Alemanha e Rússia colidam em termos geopolíticos e afastem-se em termos econômicos. Trago dois pontos ali para discussão. O primeiro deles é o que eu já falei. Caças que a Polônia irá enviar para a Ucrânia, aviões de combate, vieram dos estoques da Alemanha. Aí mais uma vez a Polônia fazendo questão de chamar a Alemanha para colidir com a Rússia. E lógico, né?
A Polônia, ela tem problemas com a Alemanha, mas ela também tem problemas com a Rússia. Dentro do possível, ela sempre vai estimular que os dois se matem. Segundo ponto. Falamos sobre a criação de um contexto para implicar a Alemanha. Falamos aqui no canal várias vezes sobre a criação de um contexto para implicar a Alemanha e fazê-la atritar com a Rússia. Isso é uma constante que temos observado não só atualmente como ao longo da história. Cabe observar isso aí. As forças do Atlântico, nesse caso aí as forças do Atlântico utilizando a Polônia como ferramenta, não só agora como já utilizou anteriormente. Quem já não viu na nossa história do século XX, Polônia e britânicos envolvidos em questões na Europa e que logo viriam a implicar a Rússia, né, a antiga União Soviética, e a Alemanha. Se vocês puxarem pela memória, vocês vão enxergar isso aí, né? Ou puxarem, na memória não, né? Mas a sua memória de leituras históricas, a menos que, né, estivessem adultos durante o período da Segunda Guerra Mundial. Tá aí uma foto do Olaf Scholz, que é o líder político alemão, porque vamos falar dele, assim como estamos falando da Alemanha, continuamos no mesmo assunto. O Olaf Scholz já disse que a Alemanha não enviará caças para a Ucrânia, os Estados Unidos também disseram isso. Aí a Polônia, percebendo talvez que no curto e médio prazo a Alemanha não vai querer, e não sei como é que vai ser o resultado dessa pressão que está começando aí, tanto é que eu estou falando faz um tempo, né? A pressão, a campanha de pressão sobre a Alemanha, ela vai crescendo, igual a dos tanques. Começou a se falar de tanques, aí a Alemanha assoviando e olhando para o lado, né? Não, não é comigo. Daqui a pouco começa a falar, olha a Alemanha está passando ali, olha a Alemanha, vamos mandar os tanques, daí a Alemanha, pá, me acharam. Aí a campanha começa a rodear a Alemanha, começa a cercar a Alemanha, daqui a pouco a Alemanha se vê enredada, daqui a pouco a Alemanha está enviando caça. No caso dos tanques, foi exatamente assim. Vamos ver como é que vai ser essa questão dos caças. Segundo ponto, a campanha anterior já criou uma pressão sobre a Alemanha para enviar tanques. O método é o mesmo, é o que eu estava falando para vocês agora, né? Um assunto surge, começa a se falar quem será que vai enviar, né, caças, quem será que vai enviar tanques, quem será... E a Alemanha logo se vê enredada nessa situação. Eslováquia e Polônia já decidiram enviar caças soviéticos, substituindo esses caças que ela manda, que os países mandam para a Ucrânia, substituindo por aviões que serão comprados dos Estados Unidos. E o complexo industrial militar dos Estados Unidos curtiu isso, né, usando essa expressão da rede aí, né. Continuamos falando de Ucrânia e continuamos falando de Ucrânia passando o pires para ver se consegue mais armamento, né, ao estilo urso da bunda caída. Inclusive a minha barba está estilo urso da bunda caída, estou fazendo um monte de coisa, não estou conseguindo nem cortar a barba, mas enfim, né? Não, a minha barba não vai voltar a como era antes, tá? Isso aqui não é projeto, é desleixo, tá? Bom, mas vamos parar de falar de barba e vamos falar do assunto aqui, né? Além de caças, a Ucrânia quer mísseis de longo alcance. Isso também não é uma novidade. A questão é que a Alemanha voltou a tocar nesse assunto porque o primeiro-ministro ucraniano, não estou falando do presidente, o presidente é o Volodymyr Zelensky, estou falando do primeiro-ministro que é o Denis Shmyhal, não sei se é assim que se pronuncia, mas o tal do Denis Shmyhal aí, que é o primeiro-ministro ucraniano, matéria do The Hill, pede diretamente ao chefe do Pentágono, que é o Lloyd Austin, por caças, está pedindo caças para os Estados Unidos já repetiu algumas vezes que não vai enviar os caças, já vamos entender o porquê, já falei sobre isso antes, mas vamos rememorar. Está aí uma foto do Denis Shmyhal, primeiro-ministro ucraniano, e duas ideias para discussão. A primeira delas é a seguinte: o primeiro-ministro também pediu a Lloyd Austin mísseis de longo alcance para atacar a Rússia. Só que tem aquela coisa, que eu coloco no segundo ponto. Um sim dos Estados Unidos para o envio de caças e mísseis de longo alcance para a Ucrânia, e a Ucrânia utilizando para atacar o território russo, pode representar o envolvimento direto dos Estados Unidos nesse conflito na Ucrânia, direto, porque indireta ou de maneira semidireta, a OTAN inteira já está atuando. Mas o envolvimento direto seria bem diferente. Por isso que os Estados Unidos evitam, porque isso representaria ou poderia representar, né, o início de uma terceira guerra mundial. Eu sempre coloco poderia,
Talvez, por quê? Porque nós não temos certeza sobre nada que vai acontecer. Então a gente está colocando no plano das hipóteses, porque existem várias perspectivas. E algumas coisas se confirmam e outras não. Eu tento manter uma linha aqui, né? Trazer os assuntos, quando eles voltam eu trago, quando se confirma como esse caso da Alemanha, né? Tenho falado aqui nos últimos dias, vão chegar na Alemanha sobre a questão dos caças. A Polônia aí já está falando, ó, os caças que a gente está mandando são dos estoques alemães, né? Muito mais com o objetivo de tensionar a relação Alemanha-Rússia do que propriamente fazer com que a Alemanha mande meia dúzia de caças que não vão fazer diferença, né? A questão é sempre gerar uma tensão política, porque o objetivo não é a Ucrânia. Eu digo vitória ucraniana. A Ucrânia é fortalecida para ser uma pedra no sapato da Rússia, para enfraquecer a Rússia. Mas um dos objetivos centrais, talvez até maior do que dar bola para o povo ucraniano, para a liberdade ucraniana, para a democracia ucraniana, como a OTAN diz, é utilizar o conflito na Ucrânia para indispor a Alemanha e a Rússia. Trago aí no mapinha a Dinamarca pintada, porque vamos falar dela agora, né? Vou repetir o que eu já falei, estou trazendo tudo que eu já falei sobre o mesmo contexto e inserindo no que eu já disse antes, no que está aparecendo agora, né? Primeiro ponto ali, a Dinamarca já se prontificou a liderar uma coalizão para enviar caças de fabricação anglo-yankee, né, britânica e estadunidense, para a Ucrânia. Isso aí são os Estados Unidos terceirizando uma campanha para comprar aviões, caças dos Estados Unidos, né? Mandem o que vocês têm lá, daí vai acontecer alguma coisa, aí vocês vão comprar da gente, envia o que vocês têm e comprem novos nossos. Aí terceirizam pela boca da Dinamarca, que convoca o mundo a fazer uma coalizão para ajudar a Polônia, e aí todo mundo acaba comprando caças dos Estados Unidos. Segundo ponto. A OTAN está criando um contexto para enviar caças e mísseis de longo alcance para a Ucrânia. Está criando esse contexto, mas, lógico, o processo é lento, tem que parecer que é uma demanda de todas as nações, a Dinamarca pediu, a Polônia está pedindo, daqui a pouco a Lituânia, a Letônia, todo mundo do leste europeu está pedindo. Aí uma campanha é gerada e lá no final é o que eu coloco no terceiro ponto. Ó. Os Estados Unidos farão tudo de forma a parecerem neutros na situação. Foram todos os países que pediram, a gente simplesmente assinou embaixo, quando eles é que são os autores do processo. É um trabalho bem feito, né? Mas que cada vez mais ele é evidente, assim, né? Fica claro para todo mundo que os Estados Unidos se colocam historicamente num papel de... Eles posam como se estivessem sendo convocados a participar de guerras, participar de conflitos e entram heroicamente para ajudar o mundo. Isso aí é sempre uma constante, né? Vamos continuar falando de contexto europeu. Linha vermelha, coloco lá na parte superior da tela, linha vermelha para a OTAN na Europa. E eu coloquei a Bielorrússia ali justamente porque vamos falar sobre que linha vermelha é essa, vou repetir esse assunto, até porque tem novidade, e é uma linha demarcada pela Rússia na Bielorrússia. E lógico que o Lukashenko, que é o líder político bielorrusso, não ficou nem um pouco irritado com isso. Por quê? Porque o Lukashenko também está na alça de mira da OTAN. Então, se o Lukashenko consegue surfar na onda junto com a Rússia, já que ele também está na alça de mira da OTAN, assim como o Vladimir Putin, tanto melhor. O Lukashenko entendeu direitinho, depois de tentar se afastar da órbita da Rússia e dialogar com as forças da União Europeia, como é que funciona, porque ele foi traído e quase sofreu um golpe político ali, quase foi derrubado, aí ele entendeu do que se... Assim, aquela simpatia toda estava tentando apiar ele do poder, né? Aí ele voltou para o lado Putin. Matéria do Defense News. A Rússia treina pilotos bielorrussos no uso de armas nucleares. Vamos falar sobre esse assunto novamente, porque tem sempre algo novo aparecendo. Primeiro ponto que eu coloco ali. Tripulações bielorrussas de jatos poderão usar armas nucleares táticas. Essa matéria, ela cai assim ela funciona como uma ferramenta de dissuasão, né? Esse tipo de matéria, tanto o governo russo quanto o bielorrusso, eles colocam para rodar. Claro, isso está acontecendo mesmo, tá? Eu não estou dizendo que eles estão inventando nenhuma notícia aqui, mas eles dão publicidade a isso porque isso é uma forma de dissuasão. A mídia tem esse papel. Joga isso aí, vai gerar uma repercussão
e a gente trabalha em cima da dissuasão. Olha, a gente está se preparando aqui para, se vocês passarem da conta, a coisa vai ficar bem feia. Segundo ponto, a Rússia concluirá instalações para armas nucleares na Bielorrússia até 1º de julho, que é um assunto que eu já discuti aqui com vocês no canal, né, que é a construção dessas instalações. A Rússia, de antemão, já falou a respeito disso, né, já falou a respeito, os Estados Unidos não podem nos criticar, porque essa é exatamente a mesma coisa que eles fazem no que diz respeito à questão de membros da OTAN. Membros da OTAN na Europa recebem não, né? Tem armamento nuclear dos Estados Unidos instalados para qualquer eventual necessidade. Claro, o armamento fica sob o controle dos Estados Unidos nesses países. Então, como a Rússia de antemão já trouxe essa questão, nós não estamos fazendo nada diferente do que eles fazem, e diga-se de passagem, a Rússia está levando até um país vizinho, os Estados Unidos estão jogando para além-mar o seu equipamento nuclear, instalando na Europa, fazendo da Europa o seu fronte ultra avançado, diga-se de passagem. Para os Estados Unidos, parece que todas as questões que acontecem, um copo que quebra no noroeste da Tailândia tem a ver com a geopolítica dos Estados Unidos. Quase tudo tem a ver com quase tudo é uma questão de Estado para os Estados Unidos. Então, o fronte ultra avançado dos Estados Unidos acaba sendo a Europa, né? E a superfície de contato dos Estados Unidos, das forças militares dos Estados Unidos com a Rússia é o leste europeu. Trouxe 2 pontos para discussão ali. O primeiro deles, já falei do primeiro, né? E já falei do segundo? Já falei do segundo também, tô viajando aqui. Me perdoem, tá? Me perdoem por essa... É que, claro, eu paro para fazer uma explicação aqui e daí eu vou retomar. Quando eu retomo, eu tenho que relembrar o que eu estava falando, né? Foto do... Não precisa dizer, né, de quem é, né? Acho que não tem figura no planeta que não conheça esse cara aí, né? Que é o Vladimir Putin. Foto meramente ilustrativa porque estamos falando da Rússia. Vou falar dele aqui também. E trago 3 ideias para discussão. Continuamos no mesmo assunto da Bielorrússia, tá? Primeiro ponto, o controle das armas ficará com a Rússia, que é o que eu estava falando. A exemplo do que os Estados Unidos fazem em países membros da OTAN na Europa. Aí a questão que pode ser colocada por alguns é a seguinte, a Bielorrússia então está sendo usada. Olha, eu acho que é do interesse do Lukashenko, porque o Lukashenko, ele quase, não vou dizer quase porque, mas contra ele foi feito ali um levante, né? Foi organizada uma manobra alguns anos atrás para tentar derrubar ele do poder. Ele foi alvo de uma tentativa de assassinato também. Se criou uma situação depois da vitória eleitoral dele de acusar fraude, aí se criou uma campanha dentro da Bielorrússia e aí depois houve uma tentativa de assassinato contra ele. Por quê? Porque ele vinha tentando conversar com a União Europeia, com a OTAN e no final foi se afastando do Putin, quase pagou caro por isso, aí ele volta para a órbita da Rússia e compreende que sem isso ele não dificilmente permanece no poder. Então esse movimento do Putin de colocar o armamento nuclear na Bielorrússia também é do interesse do Lukashenko. Segundo ponto, o Putin está demarcando uma linha vermelha, podemos dizer aqui com a ajuda do Lukashenko, para o avanço da OTAN na Europa. Ó, passou daqui, a coisa vai ficar feia. Terceiro ponto, a Rússia responde aos britânicos, então essa instalação de armamento nuclear russo na Bielorrússia é uma resposta da Rússia ao fato dos britânicos terem enviado munição com urânio empobrecido para a Ucrânia. Munição que gera vários problemas de saúde em civis, em militares e assim por diante. Imaginem vocês qual seria, vou repetir o que eu já falei antes, qual seria a cobertura da mídia corporativa se fosse a Rússia admitindo publicamente, como os britânicos admitiram, inclusive fizeram documentários, vídeos que eu discuti com vocês aqui, demonstrando que estavam enviando esse material para a Ucrânia. Então os caras estão começando a cometer crime, começando não, né? Sempre fizeram, mas o despudor é cada vez maior.
É crime à luz do dia no meio da rua com a rua lotada. Os caras estão dando publicidade aos crimes que cometem contra a humanidade, não só contra a humanidade, tá? Mas o urânio empobrecido gera problemas para o meio ambiente também. Então, os grandes defensores, né, da agenda verde, que são dessa falsa agenda verde da OTAN, usando... Continuamos aqui então, né? Vamos falar dos Estados Unidos, vamos sair claro, quase todos os temas da geopolítica problemáticos, zona de conflito, desgraceira que tem no mundo, tem o dedo dos Estados Unidos. Então, de certa forma, a gente está sempre falando dos Estados Unidos. Mas vamos falar do caso dos Estados Unidos, um caso doméstico, né, que envolve outros países, logo que eles estão metidos em tudo que é lugar do mundo. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse caso doméstico aqui que eu tenho discutido com vocês, que é o caso dos tais vazamentos de documentos aí, né, de vazamentos de vários documentos, trazendo os mais variados pontos. Eu, vocês já sabem, tenho uma certa desconfiança referente a isso. Ah, foi vazado mesmo, foi o governo Yankee que vazou, porque uma parte considerável do conteúdo desses vazamentos acabou privilegiando projetos da OTAN. Vamos continuar falando desse assunto porque os Estados Unidos vão explorar isso aqui de novo, tá? Olhem a matéria. E de repente aparece um culpado de 21 anos, tá? O cara que vazou isso, segundo as matérias mais recentes da mídia corporativa, que deu uma cobertura, digamos assim, exemplar a vários desses vazamentos, o que já nos ajuda a ter uma pulga atrás da orelha aí, né? Não estou dizendo que os documentos são mentirosos, nem estou dizendo que foi o governo dos Estados Unidos que vazou de maneira proposital. Eu estou dizendo que temos que desconfiar. Por quê? Porque a mídia corporativa deu uma ampla cobertura a uma parte considerável dos assuntos ali. Claro, outros ela não falou muito, mas ela explorou esse tema bastante. Então, duvidemos aí, né? A mídia corporativa, quando parece que faz jornalismo, aí é que está o problema, né? Jornalismo de verdade, investigativo, de interesse do povo, aí é que a gente tem que desconfiar. Matéria do The New York Times. O FBI prende um guarda nacional por vazamento de documentos classificados, que é os tais documentos que eu tenho discutido com vocês aqui, né? As autoridades dizem que Jack Teixeira, que é um descendente de português, acho, né? Não é brasileiro não, né? Descendente de português, se eu não me engano, um membro de 21 anos da Guarda Aérea Nacional de Massachusetts, postou materiais confidenciais em um grupo de bate-papo online. Foto do Joe Biden sorrindo com essa matéria, né? Porque... né? Isso aí, assim, ó, eu não vou dizer que é isso, mas vou dizer o que parece para mim, né? Parece um vazamento proposital e acharam lá um... O cara que vai ser, ou vai ser recompensado por isso, por assumir a culpa, ou foi alguém que teve acesso, assim, facilitado, né, e acabou vazando. Não sei, né? Eu sigo suspeitando disso aí. Alguns de vocês discordam de mim, alguns de vocês dizem que o vazamento é legítimo, outros de vocês dizem que eu estou dando muito benefício para a dúvida, que isso aí com certeza foi vazamento do Pentágono, o proposital, mas eu prefiro dar o benefício da dúvida aí, né? Vamos ver o que é realmente. Especulamos sempre, mas vamos manter a dúvida no ar ainda. Primeiro ponto, a mídia corporativa deu destaque aos vazamentos e cobriu a investigação que chegou ao jovem. Segundo ponto, o tal do Jack Teixeira trabalha na manutenção de equipamentos de comunicação, aí teria aí tido acesso a esses documentos e aí vazou isso aí no tal do Discord, né, que é um... Eu não conheço, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não conheço essa rede, né? Não posso dizer o que eu... Não posso dar um parecer sobre isso, né? Não conheço o Discord, né? Mas trago outra matéria aqui, que já é um dos usos que o governo Biden está fazendo dessa questão, um dos variados usos. Agências de inteligência dos Estados Unidos podem mudar a forma como monitoram mídias sociais e salas de bate-papo depois de perder documentos americanos vazados por semanas. A matéria continua. O presidente Biden e outras autoridades ficaram consternados quando souberam que os documentos estavam online há pelo menos um mês. Ninguém está feliz com isso, disse um funcionário. Então, os Estados Unidos, para variar um pouco, o governo dos Estados Unidos vão utilizar mais
esse problema aí de crime cometido contra a nação para endurecer ainda mais o regime. Né? Então são sucessivos endurecimentos, problemas com ANTRAS, leis de combate ao terrorismo biológico, torres gêmeas, mais problemas, né? Terrorismo Patriot Act e assim vai. Nesse caso aí é mais um, né? Tivemos o caso dos vazamentos. Como é que a gente usa como é que a gente usa essa questão? A gente endurece a repressão nas redes, tá? Primeiro ponto, que eu trouxe ali 3, né? O Teixeira postou os documentos em um servidor do Discord, plataforma que está na mira do governo dos Estados Unidos em função desse acontecimento aí. Segundo ponto, uma das funções principais de todo acontecimento, seja ele produzido pelo governo dos Estados Unidos ou não, todo vazamento de documento, um cara que promove atitudes extremistas, é porque eles acabam gerando campo para que o governo dos Estados Unidos avance sobre liberdades, que é um hobby do governo dos Estados Unidos, né? Que é avançar sobre liberdades disfarçando isso de democracia. Esse é um dos hobbies favoritos. Todo dia tem algo diferente nessa linha aí, né? Só que para tu conseguir avançar sobre as liberdades, tu precisa de um ensejo para que as pessoas aceitem isso. E esse aí me parece, olha aí, documentos de interesse do Estado, né? Segredos de Estado, isso não pode acontecer. Segundo ponto, uma parte considerável dos vazamentos foram usados pela mídia a favor da OTAN, né? Que é o que eu tenho colocado para vocês aí que me deixa um pouco em dúvida, né, se realmente foi vazamento mesmo ou se foi um vazamento proposital. Né? Além do uso dos documentos vazados, o fato em si gerará o avanço da repressão digital, com o consentimento e apoio de vários setores que vão enxergar ali um ataque ao Pentágono, a segredos de Estado, e o próprio Estado dos Estados Unidos estariam em risco por isso. Isso é a narrativa, tá? Não é o que eu acho. Quem acompanha o canal sabe muito bem o que eu acho. Vamos falar um pouquinho sobre o Indo-Pacífico. Coloca o seguinte título lá em cima, caixinha preta. O Vietnã explora o atrito entre China e Estados Unidos. Pintei no mapinha para vocês a China e o Vietnã, vamos falar sobre isso agora. Não conseguiria pintar os Estados Unidos no mesmo enquadramento, mas nem precisa, né? Porque vamos falar dele aqui. Matéria da Associated Press. Vi fotos do Antony Blinken, secretário de Estado dos Estados Unidos, em visita ao Vietnã, e essa matéria faz parte disso. Se eu não me engano, foi aniversário de 50 anos da saída das tropas dos Estados Unidos do Vietnã, né? Saída das tropas, né? Perderam, né? Uma guerra que perderam, né? Então, batida em retirada, muita gente rememorou, né, esse caso do Vietnã em função do que aconteceu ali não, né? O que aconteceu no Afeganistão. Mas vamos falar do caso do Vietnã aqui. Matéria da Associated Press. Estados Unidos e Vietnã prometem fortalecer laços enquanto Blinken visita Hanoi, enquanto o Blinken visita o Vietnã. Qual é a questão? O Vietnã esqueceu tudo o que aconteceu, está estreitando relações com os Estados Unidos. Não, o Vietnã tem vários problemas. O povo vietnamita tem vários problemas com os Estados Unidos. O governo vietnamita tem vários problemas com os Estados Unidos. A nação Vietnã, no geral, e aqui eu estou falando do povo, né, vietnamita, jamais vai esquecer tudo que foi feito no Vietnã pelos Estados Unidos, o que foi feito antes e que continua sendo feito. Né, porque tudo que aconteceu lá continua repercutindo, toda a questão do material químico deixado lá, isso continua repercutindo fisicamente e psicologicamente no povo vietnamita. Então, o Vietnã não está deixando a questão de lado. Só que o Vietnã está explorando a divergência entre China e Estados Unidos para ganhar posições e se fortalecer, inclusive contra os Estados Unidos. Só que a questão é que o Vietnã também tem problemas com a China. Questões de fronteira, questões no Mar da China Meridional, questões históricas, né? Muito embora a China tenha fortalecido o Vietnã na Guerra do Vietnã, ajudado o Vietnã do Norte, quando o Vietnã se unificou, as coisas desandaram bastante e o Vietnã e a China têm vários problemas de fronteira. Né? E tivemos conflitos ao longo da história. Então,
Como o Vietnã tem ressalvas em relação à China e tem esse passado pesado com os Estados Unidos, né, que promoveram uma verdadeira carnificina lá, uma matança enorme, e deixaram rastros que marcam o povo vietnamita física e psicologicamente até hoje, a questão do ambiente do Vietnã também, o Vietnã explora essas questões para seus próprios interesses. O que eu coloco ali no primeiro ponto é justamente isso, né? O Vietnã aproveita o contexto para tirar vantagens para si. Segundo ponto. O país tem atritos históricos com os Estados Unidos e com a China. Bom, a Guerra do Vietnã, eu acho que a cinematografia já nos brindou assim, a cinematografia dos Estados Unidos, né? Tem uma quantidade enorme de filmes sobre o Vietnã. Diga-se de passagem, né? Os Estados Unidos produzem muitas obras, né? Muitas delas blockbusters, né? Sobre guerras que eles não conseguem ganhar, né? Tem até uma certa coisa com o Rambo, né? O Rambo normalmente ele é mandado, quase todos os filmes do Rambo ele vai para algum lugar onde os Estados Unidos não conseguiram obter muito sucesso, né? Então é como se o Rambo fosse uma espécie de justiceiro, o cara que assim, agora ele vai fazer aquilo que os Estados Unidos na realidade não conseguiram fazer. Se vocês assistirem, eu assisto essas porcarias, os filmes do Stallone são boas porcarias, né? E vocês vão ver os filmes do Rambo, vocês vão ver que o Rambo normalmente ele tem esse percurso, onde eles não se dão bem, eles colocam o Rambo lá e o Rambo mata todo mundo sozinho com uma faca de passar manteiga no pão, né? Segundo ponto, o país tem atritos, o Vietnã, né, tem atritos históricos com os Estados Unidos e China, mas negocia com ambos, né? Questões históricas de lado e vamos para o pragmatismo, porque ficar preso a isso não vai fazer com que nós avancemos em termos práticos. Então é preciso avançar sempre. O Vietnã é um horizonte de investimentos, né? O Vietnã é um país que atrai bastante investimento e ele aproveita esses atritos para conseguir se posicionar no meio disso tudo. Está aí uma foto do Antony Blinken, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, e trago 3 ideias para discussão. A primeira delas é a seguinte. Por sua vez, os Estados Unidos tentam estimular a competição econômica entre a China e o Vietnã por investimentos. Porque, na verdade, os Estados Unidos, o que os Estados Unidos tentam fazer, o que, no geral, os interesses britânicos e yankees tentam fazer, é conseguir criar alternativas à China. Tanto é que eu já discuti com vocês aqui no canal o interesse em transformar a Índia em uma alternativa à China como horizonte de investimentos para uma futura situação de guerra envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos, Japão e assim por diante, e um pacote de sanções contra a China. Os investimentos precisam ir para outros lugares. Só que no que tange a questão da Índia, por exemplo, falta muita coisa para a Índia ser tão atrativa quanto a China é. A Índia sim tem crescido economicamente, mas ela tem muitas questões que precisam ser superadas, sociais, de desigualdade, de infraestrutura, que, lógico, a China não resolveu no todo, mas a China já avançou enormemente. Então, é um desafio para as oligarquias britânicas e estadunidenses que bolaram essa sistemática que vivemos, globalizada, na qual a China foi integrada para tentar ser dissolvida, o socialismo, na sua integração ao mercado, só que isso não aconteceu. Isso acabou transformando os países em dependentes produtivamente da China. E os caras não conseguem simplesmente sair disso. Terceiro ponto, por serem vizinhos, a história do Vietnã e da China é marcada por conflitos de fronteira. Tem a questão do Mar da China Meridional ali também, né, que é uma questão grave, e os Estados Unidos, como eu coloquei no segundo ponto ali, né, letrinhas em vermelho, exploram isso, né? Além disso, os Yankees também apoiam o Vietnã em reivindicações no Mar da China Meridional. Porque eles amam os vietnamitas? Não, né? Se vocês assistirem, como eu estava falando, a obra cinematográfica dos Estados Unidos, a quantidade de filmes que eles produziram para conseguir digerir psicologicamente a retirada do Vietnã. Eu falei Afeganistão alguma vez? No que eu estava... Não, né? Falei só quando eu falei que teve gente que comparou, né? Mas agora não troquei um pelo outro, né? Embora seja parecida a situação, muita gente tenha rememorado.
Mas para digerir psicologicamente isso aí, eles fizeram muita, até porque justificar de um certo modo, né, que não era fácil, que era uma batalha difícil, até para justificar todo tipo de bomba química que eles jogaram lá, né. Não, tínhamos que abrir espaços nas florestas e tal, né? Tudo isso aí vai virar produto agrícola depois. Vamos falar um pouquinho do Oriente Médio, então, né? Vamos fazendo um tour pelo mundo, vamos estacionar no Oriente Médio e vamos falar um pouquinho sobre essa questão do retorno da Síria, o retorno da Síria para a Liga Árabe. Falei na semana passada sobre os países puxando a Síria de volta para a Liga Árabe depois dela ter sido suspensa, por causa dos desdobramentos da tentativa de derrubada do Assad do poder na Síria. Está aí uma foto do Bashar al-Assad, que é o líder político sírio. Agora estão tentando trazer muitos dos países que inclusive contribuíram para tentar derrubar o Bashar al-Assad do poder, e ele acabou derrotando essa ofensiva transnacional para tentar derrubá-lo do poder, liderada pela OTAN, logicamente, mas, e sobretudo pelos Estados Unidos, e ele conseguiu superar com a ajuda da Rússia e do Irã. Depois de ele ter superado essa dificuldade, que muitos, inclusive dos que estão convidando ele agora para voltar para a Liga Árabe, contribuíram para a derrubada. Agora vamos falar do quê? De países que estão se opondo a isso. Tá? Trago ali o seguinte título, coloco lá na parte superior da tela. Uma proposta perigosa para Assad. Já vou chegar nessa proposta perigosa aí, que é uma espécie de cavalo de Troia, né? A matéria que eu trago é a seguinte: Catar, Kuwait, Marrocos e Iêmen resistem às tentativas sauditas de restabelecer a Síria na Liga Árabe. Então agora vem a oposição. Trago 2 pontos para a discussão ali. Muitos países da região, do Oriente Médio, estão atuando, inclusive países do norte da África também, estão atuando para reintegrar a Síria à Liga Árabe, que é o que eu discuti com vocês. Segundo ponto. Por que estão tentando reintegrar a Síria? A observação, eu pensei um pouquinho porque eu quero dar o aspecto, digamos assim, otimista sobre isso, que seria bem interessante, né? Que é o que eu coloco aqui nas letrinhas em azul. Existe um projeto, ou parece existir, para estabilizar a região, evitando o aumento de conflitos. A partir disso, garantindo o desenvolvimento econômico e evitando infiltrações das forças britânicas e estadunidenses a partir dessas divisões internas dos países ou da briga direta entre um país e outro. Atritos de fronteira, divisão xiita-sunita, sauditas que colidem com iranianos e assim por diante. A partir de uma estabilidade maior e de uma convivência um pouco mais harmônica, é possível cada um se desenvolver de uma maneira mais estável, política, social e economicamente, e isso abre menos espaço para intromissões externas, né? Fica mais difícil dividir para dominar nesse tipo de situação, né? Tá aí o mapinha, como sempre, né? Quase me coloquei em cima da Síria, eu sempre tomo cuidado com isso, quase que eu me coloquei em cima da Síria ali o meu quadradinho, né? Pode ver que eu tô aqui, ó. A Síria está aqui embaixo. Pintei o Marrocos, Síria, Kuwait, Catar e Iêmen, que são os países envolvidos aí nessa matéria que eu trouxe, sempre espacializando no mapa, né? Sempre tendo essa percepção aí. Tá aí uma foto do Mohammed bin Salman, que é o líder político, né? O príncipe regente da Arábia Saudita, porque estamos falando também do fato da Arábia Saudita, que aparece na matéria aqui, ó, resistem às tentativas sauditas de restabelecer a Síria na Liga Árabe, por isso que eu trouxe aqui o Mohammed bin Salman. Trago 3 pontos, o primeiro deles é o seguinte: existe a sugestão de que a Síria aceite tropas de países da região em seu território. O que eu coloquei aqui? Já falei anteriormente sobre isso, e isso é para mim um risco, né, de perda de controle e soberania da Síria. A Síria tem muita gente atuando lá dentro. Tem grupos rebeldes, curdos, tem grupos terroristas, tem forças turcas mais próximo da Turquia, tem tropas dos Estados Unidos lá,
Então tem todo tipo de força atuando dentro da Síria. O que os países estão propondo é um aumento da presença de tropas de outros países, e agora países da região, dentro da Síria. Isso pode funcionar como um cavalo de Troia, que é o que eu coloco no terceiro ponto. A Síria precisa tomar cuidado com a possibilidade de um cavalo de Troia. Algo que se apresenta como solução, mas no final ali, né, vai gerar problemas. O segundo ponto que eu trago, eu estou deixando o segundo sempre para falar por último, não sei o que deu nesse vídeo, né? Também foi proposta a redução da atuação do Irã dentro da Síria. Isso também é muito perigoso, por quê? Porque uma das principais forças que dão suporte ao governo do Bashar al-Assad, que é um governo soberano, teve a eleição, Bashar al-Assad ganhou com uma ampla maioria de votos. Daí alguns, né, mas é que todo mundo votou com uma arma na cabeça, são obrigados a votar, votam sob tortura. Em embaixadas da Síria em vários países do mundo, as pessoas foram votar e o percentual de votos para o Assad foi o mesmo que dentro da Síria. Mostra que dentro da embaixada da Síria os caras foram lá e os caras foram até a embaixada para ser torturados para votar no Bashar al-Assad. Então o Bashar al-Assad tem um respaldo por quê? Porque ele enfrentou uma ofensiva transnacional contra ele e venceu, claro, com a ajuda do Irã, com a ajuda da Rússia, mas venceu. A ponto de países, como a própria Arábia Saudita, que trabalharam para derrubar o Bashar al-Assad, chegaram depois, olha, nada pessoal, né, como eu falei antes, nada pessoal, né, tinha que seguir ali, porque a OTAN pressiona, então a gente entrou junto, mas que bom que vocês saíram dessa, agora podemos ser amigos. A política é assim, ela é assim, né. No nosso caso brasileiro, todo mundo sempre relembra aquele caso do Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, eu ia falar o Júlio Prestes, né, que o Júlio Prestes é o que perdeu não, né. Ele ganhou do Getúlio não tem eleição que não tinha nenhuma validade e depois, né, acontece o episódio da Revolução de 30 lá, que depõe o Luiz Carlos Prestes, né. O Luiz Carlos Prestes e do Getúlio, né, um pouco depois lá daquele episódio da intentona comunista, prisão do Luiz Carlos Prestes, a Olga mandada para a Alemanha, né, e daí tinha vários problemas, a Olga ser judia, ser uma espiã soviética, e lógico que ela não teria outro destino na Alemanha nazista que não o que ela teve. E ela era a companheira lá do Luiz Carlos Prestes, de atuação política, e também, né, carregava uma filha do Prestes, né, que é a Leocádia, Anita Leocádia Prestes, se eu não me engano. Né? Se eu estiver enganado, por favor, me perdoe, então eu não gosto de cometer esse tipo de engano sobre a nossa história. Mas às vezes é muito nome, né? Os caras acabam trocando ali, né? E aí teve aquele episódio do governo do Getúlio, que ele acabou, né? Houve uma tentativa de derrubar o Getúlio, né? O Getúlio foi alvo da intentona comunista. E ele mandou a Olga para lá, e para o Hitler, e ela acabou sendo, não só o Getúlio, mas, né, a justiça, a máquina brasileira, máquina política e judiciária. E depois disso tudo, subiu o Prestes e o Getúlio no palanque. Né? A política é assim, a política é assim. O cara fez o que fez, mas fez por força das circunstâncias, ele era a liderança política brasileira que nós tentamos derrubar e não conseguimos. Então ele fez aquilo que boa parte das lideranças fariam. Mas o Getúlio, com tudo isso, ele ainda é melhor do que as outras opções. Então a política vive disso. Eu sei que não é um canal de história do Brasil ou de Brasil, mas a política é assim, né? Volto ao caso do Bashar al-Assad, tentamos derrubar você, mas não foi nada pessoal, foi circunstância, é pressão da OTAN, é momento, vocês estavam fragilizados mesmo, era período de primaveras varrendo vários países, entramos junto, talvez para não sermos nós os alvos das primaveras, né, aqueles levantes lá que de primavera não tinha nada, né, era mais outono político, mas agora é outro momento, né? A vida que segue e é assim que funciona. Uma das grandes dificuldades, e eu me incluo aqui, eu não estou dizendo que eu tenho frieza política, eu sou um cara que tem muita dificuldade, eu sou muito disruptivo, assim, né? Para essa questão da política, né? Talvez seja passional demais, talvez seja moralista demais, né? Talvez seja idealista demais. Eu tenho muito problema em agir dessa forma, né? Mas a política é assim, é puro pragmatismo, né? Em boa medida a política é isso. Eu acho o puro pragmatismo um perigo, né?
Porque o pragmatismo é importante, mas ele precisa ser guiado por certos pressupostos éticos, né? Porque senão a gente descamba para coisas muito perigosas. Mas eu tenho problemas para isso. Lógico, o sucesso político depende muito de um senso de oportunidade e é o próprio oportunismo. E eu próprio não tenho isso, né? Eu sou uma figura assim que tenho problemas com isso. Isso é uma incapacidade política, né? Mas lógico, a política é assim, ela vive disso. O que tu acha certo e o que funciona são coisas diferentes. Bom, isso aí é um papo já de Nicolau Maquiavel, né? Toda aquela coisa, né? De moral política, né? Virtude política não é virtude moral. Quando ele fala da virtude, né? O Maquiavel fala da virtude, ele está falando disso, né? Virtude política é o quê? É o que funciona. Para quê? Para atingir os dados fins que foram estabelecidos, que é o fortalecimento de uma certa governabilidade. Não é puro pragmatismo no Maquiavel, ele tem um certo objetivo, né, da governabilidade, até pelos problemas que a Itália vivia naquela época, né, que era a questão da constituição de uma força que conseguisse botar ordem naquele caos completo que era a Itália, né, de forças, famílias locais, e a história da Itália é fantástica, né, ler Maquiavel é algo fantástico. Mas eu tô num vídeo hoje assim, tô indo longe, tá, mas às vezes é legal falar dessas coisas, né. Eu sou sempre muito objetivo aqui, né? Mas como eu tô chegando no final, né? No final, não no final do canal, né? Eu tô adorando o trabalho, no final do vídeo mesmo. Aí eu puxo esse papo aqui, né? Tem gente que não gosta muito, né? Tem gente que xinga, essa digressão aí não foi importante. Bom, se falar de Maquiavel não é importante, eu não sei mais o que é importante, né? Se falar de Getúlio Vargas, de Luiz Carlos Prestes, mas eu não vim aqui para isso, não. Então não fique aqui, né? É assim, não fique aqui. Agora chegamos no momento final do vídeo, né? Chegamos no momento final do vídeo, que é o momento... Deixa eu ver se eu falei de tudo aqui só antes. Né? Tá isso aí, falei de tudo. Agora é o momento final. Momento urso da bunda caída, né? Que é esse momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu. Para quem gosta, quer apoiar o canal. Pode apoiar o canal através de boleto bancário ou cartão de crédito pela plataforma Apoia-se. Tá aí a plataforma Apoia-se, o endereço dela, o link está na descrição aqui embaixo do vídeo, então pode ajudar mensalmente por ali com o valor que quiser. Pode ajudar pelo Pix também, tá aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca a chave Pix como telefone, tem gente que coloca o Pix como CPF, tem gente que coloca CNPJ, eu coloco um e-mail, que é esse aí, pixverdadeconcreta@gmail.com. Pode ajudar com qualquer valor. Tanto por boleto quanto por cartão, pode ser qualquer valor, é uma ajuda solidária. Ajuda quem pode, ajuda quem quer e com quanto quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Ou pode ajudar o canal pelo botão Seja Membro que fica embaixo do vídeo. E aí ajuda pelo YouTube. Todas as formas são bem-vindas, eu agradeço a todos que apoiam, seja lá por qual meio for, todos vocês mantêm esse trabalho diário funcionando aqui. Minha barba tá igual a do urso da bunda caída, viu? Mas eu tô numa correria danada nos últimos dias aqui, por questões pessoais mesmo, né? Mais pra frente eu conto pra vocês o que eu tô fazendo. Agora eu tô no meio disso tudo, não gosto de contar as coisas que eu tô fazendo quando eu tô fazendo, mas eu tô numa mudança legal aí, né? Mas pro futuro eu conto pra vocês o que eu tô fazendo. Tá uma correria danada, assim. Daí até a minha barba tá penando, né? Tô igual o urso da bunda caída aí. Mas enfim, eu vou parando por aqui e tchau pra vocês.